Oi pessoal, nesse vídeo eu quero ensinar para vocês como vocês descobrem qual que é a taxa de juros que vocês estão pagando por um empréstimo, seja um financiamento, um empréstimo no banco, uma compra parcelada que vocês fizeram em alguma loja. E por que isso é importante? Porque uma conversa muito comum quando alguém está começando a investir é perguntar no que começar a investir sendo que tem dívidas. E o ideal, na verdade, é você não ter dívidas antes de começar a investir. Por quê? Porque os juros das dívidas são normalmente, na 99% dos casos, na grande maioria dos casos, são maiores do que a rentabilidade que você consegue no investimento. Então não faz sentido você começar a investir para ter uma rentabilidade pequena, uma rentabilidade compatível com o investimento, sendo que a sua dívida tem um juros muito grande. E existe uma lei no Código de Defesa do Consumidor, eu até deixei aqui para mostrar para vocês, que se você antecipar uma dívida, então você tem um financiamento, vamos supor, você fez o financiamento de um carro e você tem aquela dívida, tem aquelas prestações para pagar, se você for na financeira e pedir para antecipar as suas dívidas, eles têm que descontar proporcionalmente os juros para você. Para quem gosta de lei, é a Lei 8078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. No artigo 52 dela, Artigo 52, parágrafo 2º, tá escrito assim: é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, ou seja, você pode pedir para antecipar as suas parcelas, você pode pagar a sua dívida de forma antecipada, total ou parcialmente. Então você não precisa antecipar toda a sua dívida, você pode antecipar só uma parte dela, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Ou seja, quando você tem uma dívida para vencer no futuro, você tem parcelas para serem pagas no futuro e você tem interesse em antecipar esse pagamento, você deve receber um desconto por isso. Então você tem, sei lá, um carnê para pagar, você tem um dinheiro sobrando por mês, você pode ir junto à financeira e pedir para pagar as parcelas do futuro com desconto. Então, essa dúvida que é comum dos investimentos, se você deve quitar suas dívidas ou deve investir, então a recomendação é que você pague suas dívidas, das que tenham os maiores juros para os menores. Então você vai olhar todas as dívidas que você tem e ranquear, você vai listar as de maiores juros e começar pagando elas de forma antecipada. Ou seja, vamos supor que você tenha R$1.000 aí sobrando todo mês, se você está pensando em investir, mas tem dívidas, separe pelo menos R$900 desse valor para pagar suas dívidas. Vá antecipando elas, pedindo desconto em todas e vá pagando. Separe uns R$100 pelo menos para você começar a estudar investimentos. Porque eu acho importante você começar a estudar, mesmo que seja assim, o ideal seria você usar os R$1.000 para pagar as dívidas, mas depois quando você pagar tudo, você vai estar sem conhecimento nenhum de investimento. Então pelo menos um pouco é legal você começar a aportar, abrir uma conta numa corretora, dar uma olhada em renda fixa, começar a conhecer fundos imobiliários e ações. Bom, eu quero mostrar então para vocês de uma forma bem fácil. Eu vou mostrar em planilhas, tá? Porque eu tenho interesse que vocês aprendam a mexer em planilhas, pelo menos as funções básicas. As planilhas são muito poderosas, todas assim, praticamente todos os cálculos que você precisa de qualquer nível você consegue fazer através de uma planilha, e eu acho que acho interessante todo mundo saber um pouco. Se você não tiver interesse em aprender planilhas, Excel ou Google Sheets, eu vou mostrar um site também e tem um aplicativo também que você pode usar para fazer isso. Bom, beleza, vamos lá para a parte prática. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Beleza, então isso aqui é o Google Drive. Quem já está usando minha planilha de controle de renda variável já conhece ele. Para quem não conhece, todo mundo que tem um e-mail do Gmail tem acesso a esse Google Drive, que é basicamente como se fosse um pendrive virtual que você tem. É uma nuvem, é um espaço na nuvem que você tem para utilizar. Dentro do Google Drive, para você, quem tem um e-mail do Gmail, é só clicar, logado no seu Gmail, você clica nesses pontinhos, você vai ver as opções que tem. E o Drive vai estar aqui, você consegue acessar e vai ver essa mesma tela que eu estou vendo aqui. Quando você clica em novo, você pode criar uma planilha do Google. Você tem o Documentos do Google, que é parecido com o Word, o Planilhas do Google, que é parecido com Excel, e Apresentações do Google, que é parecido com PowerPoint. Então vamos lá nas planilhas, que eu quero mostrar para vocês de forma bem prática como que vocês vão calcular os juros das dívidas que vocês têm.
aumentar um pouquinho o zoom aqui para ficar mais fácil. A fórmula para você calcular a taxa de juros que você está pagando chama taxa. Então como é que você faz? Você vai colocar um igual aqui para indicar para o Excel ou para a planilha que você quer utilizar uma fórmula. Você vai escrever o nome da fórmula, que é taxa, tá? Então ele vai calcular para você a taxa de juros de um investimento ou de uma dívida, tá? É a mesma ideia. Abriu parênteses, ele vai te perguntar aqui o número de períodos, até marcado em verdinho. E aqui embaixo tem uma explicação, se você não tiver muito conhecimento, aqui te dá alguma ajuda. Então são o número de pagamentos a serem feitos. Então vamos supor que você fez um financiamento em 36 vezes, tá? Você põe um ponto e vírgula para colocar o outro item da fórmula. Aí é o pagamento por período. Então quanto que você está gastando, quanto que está a sua parcela. Vamos colocar uma parcela aí de R$ 1.500. Uma coisa, só um detalhe, nessa fórmula você tem que entrar com valor negativo, porque como ela é uma fórmula de contabilidade, em contabilidade a saída sua de dinheiro são negativos. Então quando você colocar aqui, você deve colocar um valor negativo. Então vou colocar menos, por exemplo, R$ 1.500 uma parcela, e você tenha feito o valor atual, põe um ponto e vírgula de novo, o valor atual aqui é o valor total da anuidade, que é o valor que você financiou. Então vamos supor um valor aqui de R$ 30.000, tá? Então quando a gente preencher a fórmula aqui, fecha o parênteses no final e dá um Enter, ele calcula para a gente. Então se eu aumentar as casas decimais aqui, a taxa de juros que você está pagando nesse financiamento é de 3,60%. Se você quiser fazer uma coisa, deixar uma coisa mais organizadinha, você pode colocar aqui sim, parcelas, pagamento, vamos pôr mensalidade e o total financiado. Então as parcelas foram 36 que a gente colocou, o pagamento mensal, mensalidade para essa escola, vou colocar pagamento mensal. Então pagamento mensal de R$ 1.500 e o total financiado de R$ 30.000. Vamos calcular a taxa aqui. Então a gente vai usar a mesma fórmula, taxa, certo? Coloco o parênteses, número de períodos. Eu posso clicar na célula aqui, eu não preciso digitar, então você tem essas duas opções na planilha. Você pode abrir a fórmula e digitar os valores dentro da fórmula, ou você pode indicar as células. Você pode digitar valor nas células e indicar essas células aqui. Só clicar nelas que ele vai pegando para você aqui, tá vendo? Ele vai indicando onde que você está andando aqui. No caso, as parcelas estão aqui, vou colocar um ponto e vírgula. O pagamento por período está aqui, então ficou B5, né? B5 é a quantidade de parcelas, B6 é o pagamento e B7 é o valor presente. Fecha parênteses, dou um Enter. Esses botões aqui servem para aumentar ou diminuir as casas decimais. Então é a mesma ideia. Então o resultado é o mesmo porque os valores são os mesmos. A única diferença é que aqui eu digitei dentro da fórmula e aqui eu deixei tudo vinculado, tudo separadinho. Então se você modificar alguma coisa aqui, vamos supor que isso aqui na verdade fosse em 24 prestações, ele já calcula para você, já corrige para você o valor. Falando um pouco rapidamente aqui, se você quiser também, você tem uma função que ela faz o contrário disso. Você sabendo a taxa de juros, sabendo qual o valor que você quer emprestar, em quantas prestações você quer pagar, ele calcula a parcela para você. Então vamos colocar isso aqui, vamos colocar que você saiba a taxa de juros, a quantidade de parcelas, né? Vou colocar só parcelas e o valor financiado. A taxa de juros, então vamos colocar um valor diferente aqui. Aqui tinha dado 3,6, vamos colocar 2,5% taxa de juros. As parcelas, vamos supor que você queira pagar em 60 vezes um valor financiado de R$ 50.000. Qual vai ser a parcela? Qual vai ser o valor mensal? Acho que esse é o nome que eu tinha colocado aqui, não foi? Pagamento mensal. Pagamento mensal. A função que você vai usar é a PGTO de pagamento. Então você vai colocar a função PGTO. Ele vai te perguntar a taxa. Então eu vou clicar na taxa aqui, ponto e vírgula. Número de períodos, vou clicar aqui, são 60, ponto e vírgula. E o valor atual é o valor que você está querendo financiar. Então ele vai calcular para você. Em um financiamento de R$ 50.000 em 60 parcelas a uma taxa de juros de 2,5%, o pagamento mensal é de R$ 1.617,67. Se vocês usarem o Excel, as fórmulas são exatamente iguais aqui do Google Sheets, tá? Então
Eles são muito semelhantes, meus programas são muito semelhantes. E se você não quiser, se você não tiver interesse, não quiser aprender a mexer em planilhas, você pode usar um site que chama Calculadora do Cidadão. É um site oficial do Banco Central do Brasil. Eu já mostrei esse site em alguns outros vídeos, eu uso bastante ele. Quando você entra aqui, ele vai te abrir essa janela do financiamento com prestações fixas. Se você não cair nessa janela, se não for essa aqui que a gente está interessado, você passa com o mouse aqui em cima, calculadora do cidadão, tem as outras opções aqui. Mas no caso já entrou certinho, é essa que a gente quer. Então, como é que funciona? Ele deixa os 4 campos, tá? Que são as 4 opções que a gente tem. Você preenche 3 e o que ficar em branco ele calcula para você. Então vamos supor aqui o financiamento, vamos colocar um menor de 12 meses a uma taxa de juros alta, vamos colocar uma taxa de juros de 5% ao mês. E o valor, vamos colocar o valor financiado, você quer financiar 15 mil reais. Deu certo aqui, 15 mil. Então 12 prestações a 5%, 5% é muito, vamos colocar 3. A 3% ao mês é um valor financiado de 15 mil reais. Você põe calcular, ele vai ver qual campo que estava faltando e vai ver para você aqui que o pagamento seu seria de R$ 1.506,93. E se você quiser deixar algum outro campo em branco, como a gente tinha feito aqueles primeiros cálculos, vamos supor que em 12 prestações você tinha financiado um valor de 20 mil reais e está pagando 2 mil reais de prestação, você deixa a taxa de juros em branco, põe calcular, ele vai calcular qual é a taxa de juros para você. Então nesse caso aqui deu 2,92. Então sempre você preenche 3 campos e o quarto ele calcula. Bom, é isso que eu queria mostrar. Então se você tiver mais de uma dívida, o ideal é você listar todas, ver quais tem os maiores juros, pagar elas primeiro. Entre em contato com a financeira, com o banco, com quem seja, pede a antecipação e o desconto no pagamento antecipado, porque isso é um direito seu. Se você não quiser, se você não usa planilha, não usa muito computador, existe esse aplicativo também. Se você entrar na Apple Store ou na Play Store, existe o aplicativo oficial. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, do Calculadora do Cidadão, do Banco Central. Vocês podem baixar ele. O layout é muito parecido com o site que eu mostrei agora e o funcionamento é o mesmo. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem dívidas, não é o ideal que vocês já comecem a investir. O ideal é vocês quitarem essas dívidas antes de começar. Claro que eu acho que vocês devem estudar, separar um pouco de dinheiro para começar a estudar, mas o ideal é pagar as dívidas. Se você tiver alguma dívida de cartão de crédito e cheque especial, elas com certeza são as prioritárias, porque são os juros mais altos do Brasil, giram em torno de 10, 12% ao mês. Se você colocar isso aí num juros sobre juros, deve dar mais ou menos uns 300% ao ano. Então, se você tiver dívida de cartão de crédito e cheque especial, quitem elas primeiro, deve ser a sua prioridade. Se você tem um financiamento de carro ou algum outro financiamento, um empréstimo de banco, você tem um dinheiro sobrando, o ideal é que você antecipe esses pagamentos para conseguir desconto. E só depois realmente você vai começar a aportar mais investimentos, porque, como eu disse no começo, os juros dos financiamentos, os juros dos empréstimos são muito mais altos do que os rendimentos que você vai conseguir com o investimento. As simulações que a gente fez aqui, vocês viram que os juros de financiamento aí que eu coloquei foram na faixa de 2, 3% ao mês, que é mais ou menos um valor normal, e investimento que a gente espera assim, é na faixa de 1,5% ao mês. Bom pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.